Olha só, nessa época, eu queria lembrar vocês que a família dos Herodes, a casa dos Herodes, a Bíblia fala de 3 Herodes. Antes de Jesus, teve o grande Herodes. Lembra que os magos passaram, foram até Herodes, que eles estavam procurando um menino que tinha nascido, que seria o rei de Israel. Lembra disso? Antes do nascimento de Jesus, que Maria e José, tá, tinham ido fazer o recenseamento, e aí os magos foram até Herodes o Grande e falou que ia nascer, eles estavam procurando, seguindo uma estrela, ia nascer o rei dos judeus. Então, esse Herodes o Grande, não é o mesmo que está aqui em Atos, não. Já é, vamos dizer, filho, neto, eu não sei. Esse Herodes aqui já é o outro. O que ouviu que ia nascer uma criança que ia ser o rei dos judeus foi o Herodes o Grande. E aí ele mandou fazer uma matança. As crianças de peito deveriam ser mortas. Mas aí José fugiu para o Egito, tá? Então, a gente tem que lembrar que na dinastia do reino de Herodes, da casa de Herodes, era assim, era tudo da família, tudo sempre a família, certo? Então, esse Herodes, nós temos Herodes o Grande, temos Herodes Antipas e temos o Herodes Agripa. Aqui, a gente não pode afirmar, mas isso não faz, vamos dizer, isso não é o fundamental. Deve ter sido o Agripa, esse Herodes aqui do verso 1, tá? Ok? É só para esclarecer É o aí a Agripa vocês. mesmo, que foi criado em Roma, foi educado em Roma. Este Herodes é o Agripa, que foi educado em Roma. Isso. Bom, Mas não teve um Herodes que mandou tirar a cabeça do João Batista? isso. Então, eram 3 Herodes. O grande, com certeza, foi aquele que mandou matar os bebês. Certo? Aí Jesus fugiu. Maria e José fugiram para o Egito. Bom, Jesus, com 33 anos, começou o ministério. Esse Herodes o Grande já tinha morrido. Sabe como que ele morreu? Comido de bicho, lembra? Eu não sei se foi ele que morreu comido de bicho, mas teve um Herodes que morreu comido de bicho. Lepra, entendeu? Né? Então, Maria... comido de bicho. Isso mesmo, Marlene. Bom, então, isso aí não é tão fundamental, mas estou passando para vocês, tá? Aí diz o texto, no verso 4, e havendo prendido... Perdão, o 3. Não, o 4. O 4 já vai falar da prisão de Pedro e Tiago. 4. E havendo o prendido, no caso Pedro e Tiago, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Engraçado, né? Jesus morreu na Páscoa. E Pedro foi preso também, você vê, na Páscoa, né? E o Tiago foi preso junto com o Pedro, nessa perseguição nova que surgiu em Jerusalém. Só que o Tiago foi morto à espada. Esse Tiago, pelo que eu li, nós estamos há mais de 2000 anos da história, né? Parece ser aquele que eu até achei muito engraçado.
Lembra que tem uma mulher que fala assim: Senhor, que os meus filhos possam se sentar um à tua direita e um à tua esquerda. Lembram disso aí? Uma mãe? Era a mãe de Tiago. Tiago, filho de Zebedeu. Então, ela falou: eu queria pedir uma coisa, que os meus 2 filhos, um se sentasse à tua esquerda e o outro à tua direita. Aí Jesus falou assim: olha, mulher, dura coisa me pediste. Dura coisa me pediste. Porque ela não estava enxergando o reino de Deus do ponto de vista espiritual. Ela estava vendo assim, status, né? Vamos dizer assim, status. Meus 2 filhos são teus primos e um vai se sentar à tua direita e o outro vai se sentar à tua esquerda. Então, aí quando a gente vê aqui que Tiago foi morto à espada, aí a gente fala assim, se a mulher hoje, a mãe deles, fosse viva, ia dizer, mas que evangelho é esse? Meu filho foi morto à espada? Não é isso? Esse é o evangelho da cruz, né? É o evangelho que vamos dizer assim, que a mãe dos filhos de Zebedeu não estava percebendo que um filho se sentar à direita de Jesus e o outro à esquerda, ela queria status. E no reino de Deus não tem status. Eu não vou sentar à direita, nem Otávio, nem o pastor Cláudio, nem o bispo Mano, nem o Papa, tá? Nós, diante de Deus, somos todos iguais, porque Deus não faz acepção. Amém? Amém. Só queria pedir a Fernanda para quando nós completássemos pelo menos 1h10, me avisar para eu encerrar, porque só para pegar os 10 minutinhos que nós ficamos ajustando aí, tá bom, Fernanda? Esse aqui agora vai durar 40 minutos, já estamos nos 10 minutos. Ah, então tá bom. Amém. Quinta parte. Vamos pegar o verso 5. Olha que coisa linda que diz o verso 5. Vou pedir ao irmão Otávio para ler o verso 5. Você está vendo aí, Laura? Pedro, pois Alex, estava guardado. Eu vou abaixar o Desligar o som. microfone. Pede para ela desligar o microfone. Ela continua ouvindo sem estar falando. Tá. Amém? Tá bom. Pode falar, pode ler. Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Amém? Tiago já estava morto. Pedro estava no cárcere. Mas, contudo, todavia, entretanto. Então, quando a gente tem uma situação adversa, é que a gente tem que orar. Quando a gente tem uma situação... Pedro estava feliz, a igreja tem que continuar orando. Pedro está no cárcere, a igreja tem que continuar orando. Eu me lembro que o pastor falou assim, orar na última pregação ou na antepenúltima. Orar, 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 até começar a orar. Não é até orar, não. Até começar a orar. Aí vai estar começando a oração. Então, olha, Tiago foi morto, Pedro foi para um cárcere, o Herodes não, talvez fosse o Sinédrio, colocou ele com 4 quaternos de soldados. Ou seja, lá
onde Pedro estava, ele estava algemado com um soldado de um lado, um soldado do outro. Na porta, mais 2 soldados. Na outra porta de saída, mais 2. Olha, o total dá 4 quaternos, 16 soldados. Guardavam o líder da igreja primitiva, Pedro. Tá? Muito bem. Então, era impossível sair dali. Era impossível. É assim que é a nossa visão. A gente olha, deixa de olhar para Deus, e aí a gente vai ver guardas, algemas, muitas portas fechando. Só dificuldade. Só dificuldade. Mas a gente, o povo de Deus sabe que Deus trabalha na dificuldade. Quando a gente vira a dificuldade, a gente tem que se alegrar. Porque Deus só trabalha na dificuldade. Deus só entra em cena. Vamos imaginar um filme. Deus só entra em cena quando a coisa está difícil, quando há dificuldade para os filhos dele. Quando está no bem bom, não precisa Deus entrar, mas aí a gente tem que orar. Pode falar, Otávio. Nós só não podemos perder o foco nesse momento das nossas dificuldades, lembrando a passagem que Pedro estava andando por sobre a água. Pedro deixou de olhar para a fonte. Ele passou a orar pelas dificuldades. Foi onde Verdade. ele começou a estudar. Se em nossas dificuldades a gente está orando, clamando ao Senhor, mas em vez de estar orando, olhando verticalmente, a gente começar a olhar para o horizonte, Amém. a gente vai continuar afundando. A gente tem que orar e crer, fé. Né? Senão a gente perde o foco e afunda. Isso. No horizonte está a diversidade. Isso. Na vertical está Deus. Amém. Então, nosso foco tem que ficar em Deus. Muito bem colocado pelo irmão Otávio, essa reflexão dele. Então, a igreja, o Atos aqui informa que a igreja, o que é a igreja? Não é 4 paredes. A igreja eram todas aquelas pessoas que se identificavam com os ensinos de Jesus. Tá? Isso é a igreja. O que é a igreja hoje? É a igreja que está na face da terra. Hoje, sábado, nós oramos. Eu estava no horário das 10 horas da manhã. Eu falei para Deus, não é somente eu, mas eu sei que tem outras regiões nesse horário, irmãos orando nesse momento. Eu sei também, Senhor, que tem em outras nações, pessoas de outras denominações que estão orando, que estão fazendo jejum em prol dessa diversidade que assolou o mundo, que é a Covid, que veio trazer transtorno para o mundo, trazer choro, trazer pranto, trazer morte, trazer medo, pânico. Então, eu falei, Senhor, a igreja está orando. Amém. A igreja é o quê? A igreja está na face da terra, é o povo de Deus, aqueles que se identificam com os ensinos de Jesus, aqueles que creem na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Marlete saiu. Amém? E vamos para a parte 6. Eu vou falar aqui um modo sobrenatural como Pedro foi libertado.
Pelo que os irmãos já perceberam aí, Irmãos, fechei o áudio aqui, o nosso áudio, para ver se para com a interferência, tá bom? Mas assim que precisar, é só abrir. verdade. Se os irmãos quiserem se expressar, Eu só estejam fechei livres. porque está dando muita interferência, tá bom? Amém. Vou fechar o meu também. Tá. Então é o seguinte, na sexta parte que eu quero abordar com os irmãos, está lá no verso 4. Pedro está preso, a igreja está orando por ele, e aí, verso 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Enquanto a igreja orava, Fernanda, Pedro estava lá, acorrentado, tá? De um lado, um soldado dele, de uma mão, de outro lado, outro soldado. Eram 16 soldados. Então, imagina assim, numa porta, guardas, na outra porta, guarda, porque ele estava no calabouço. O calabouço deveria ser um lugar que descia porões, lugares escuros, e lá ele estava sendo guardado. E aí, a gente vê o impossível, possível para Deus, para nós, não. A gente vê a impossibilidade, e o Deus vai trabalhar na impossibilidade. Então, diz que 4 quaternos de soldados faziam a guarda de Pedro. Pedro dormia entre os 2 soldados. Olha, dormir numa situação dessa, só pela misericórdia de Deus, não é, Otávio? Só pela misericórdia, né, Fernanda? Você conseguir dormir. Engraçado que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, pela misericórdia de Deus, eu estou conseguindo dormir. E eu creio que vocês também. Amém? Amém. Amém. Mas é a misericórdia de Deus, não são os remédios, não. É a paz em meio ao conflito. É a paz em meio ao conflito. Então, Pedro estava dormindo. Eu acho isso fabuloso. 2 soldados, um de cada lado, ele deve ter dado até uma encostadinha no soldado, assim, para dormir, né? Porque se ele está... O soldado até foi útil para ele, porque ele deu uma encostadinha assim e deve ter roncado, porque homem ronca, né, Otávio? Não sei disso, não. Eu nunca escutei. Paulo diz, meu marido, que eu ronco. Aí eu falo, pelo amor de Deus, não grava não. Eu já gravei ele roncando. Aí ele falou, eu gravei ele roncando. Então, eu fico imaginando Pedro dormindo, algemado, num calabouço e ainda roncando. A Bíblia não fala, mas a tranquilidade dele, olha, por que ele estava assim, de certa forma, tranquilo? Porque ele já tinha várias experiências com Deus. Poxa, Pedro viu o sobrenatural com Jesus. Pedro viu muitas curas, muitos milagres. Pedro tinha, vamos dizer assim, ele estava assim, olha, até se eu for solto, amém. Se eu não for solto, amém. Se eu for morto, amém. Se eu não for morto,
Glória a Deus também. Eu estou nas tuas mãos, Senhor. Então, por isso que ele dormia. Nós temos que ter esse posicionamento. Estou falando para mim. Eu tenho exercitado muito dizer para Deus, Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Porque, olha só, se a gente for pensar, fixar nas nossas dificuldades, a gente vai esquecer que a graça do Senhor nos basta. O que é graça do Senhor? Graça do Senhor é tudo. Tudo, tudo, tudo na nossa vida. Amém. É o melhor. Amém? É o melhor que Deus tem para nós. A graça de Deus. É por causa da graça que nós estamos aqui. Amém? Amém. Deus. Então vamos ver como é que Pedro se saiu dessa. Verso 6. Fernanda, pode ler? Verso 6. Amém. Não, verso 7, Fernanda. Perdão. 7. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Otávio, lê o 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. 10. Maria Melo, pode ler? E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha aí o sobrenatural. Para nós era impossível Pedro sair de lá. Várias portas. 16 soldados, porque o Sinédrio já sabia que esses homens eram presos e eles saíam, eram soltos, milagrosamente, sobrenaturalmente. Então ele botou 16 soldados. Falou, 2, um ao lado dele, um de cada lado, mais algemas, mais soldados, soldado até a saída da rua. Mas não adianta. Quando Deus está no controle, Deus tem o poder no céu e na terra. E para Deus nada é impossível. Amém. Nada, realmente nada é impossível. E aí o sobrenatural acontece. Às vezes, a gente fica aflito enquanto Deus não opera, né? A gente fica aflito, aí fica esfregando as mãos espirituais. Meu Deus, quando o Senhor vai entrar com providência? Meu Deus, até quando? Até quando? Mas Pedro dormia e uma luz resplandeceu. Um anjo do Senhor chegou ali. E as algemas, sobrenaturalmente, saíram das mãos de Pedro. Diz aqui a narrativa de Lucas. Lucas, ele fala de maneira detalhada, porque ele quer passar a veracidade para o amigo dele, o Teófilo, que ele dedicou o livro de Atos. Amém? Glória a Deus. Então, aí, o que acontece? As portas de ferro se abrem, né? E algemas caem, mar vermelho se abriu para o povo passar, tá? Para Deus não tem dificuldade. Nós servimos um Deus para o qual não há impossíveis. Então, nós precisamos crer. Mas a igreja, no verso 5,
a igreja orava incessantemente, tá? Então, Otávio, Tessalonicenses 5,17 fala o que para nós? Primeira Tessalonicenses, tá? Essa já acabou. 1 Tessalonicenses 5,17. E Maria é Efésios 18, tá? 6,18. Efésios. Caramba, peraí. Pertinho de Tessalonicenses. 5,17, orar sem cessar. Tessalonicenses Efésios 5,17. O seu Orar. é Efésios 6,18. 6,18. Ó, o de Otávio, pode repetir, Otávio? Orar sem cessar. Orar. Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, né? Orar sem cessar. E Tessalonicenses quanto, Regina? Tessalonicenses 5,17. Ah, tá. Obrigada. Agora, Maria Melo vai ler Efésios 6, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso é orar sem cessar. Agora, detalhe, esse Espírito aí está com letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Otávio, na sua está maiúscula? Maiúsculo. Fernanda, está maiúscula? Tá sim. Isso. Aí eu pergunto, é a nossa pergunta que não quer calar. Senhor, mas como que é isso? Orar sem cessar. Então, a Maria viu ali que é... Repete, Maria, para gente, devagar. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo está agora esmiuçando o que é orar sem cessar. Orar sem cessar, primeiro, é sem interrupção. O ideal é esse. Em todo tempo, sempre lembrando de orar, falando com Deus. Então, orar é relacionamento. Tá? Quando ele fala no Espírito, ele não fala em Espírito. É no Espírito. O que quer dizer a preposição no? É debaixo da orientação do Espírito, de acordo com como ele te guia, de acordo com como ele te conduz. Não é orar em Espírito, é no Espírito. Então, quando ele fala orar sem cessar, é na dependência do Espírito Santo. Amém? Posso dar um exemplozinho sobre isso? Pode. Tem uns 3 dias ou 4 dias, mais ou menos. Eu acordei do nada às 3 horas da manhã, eu acho. Aí eu falei assim, pô, vou ao banheiro. Fui ao banheiro, voltei, aí falei assim, não consegui dormir. Eu falei assim, caramba, é isso mesmo? Eu tenho que orar? Aí fui para o joelho, comecei a orar. A vida não é porque eu estou na frente das irmãs, mas é aquele negócio. A gente, quando começa a orar, a gente começa a orar pela vida de cada irmão. Amém. Aí, quando eu estava orando pela vida do irmão, eu, crente que eu ia parar ali, né? Aí, quando eu acabei de orar para um determinado irmão, né, determinado casal, já me vem à mente outro. Aí,
eu quase que eu falei assim com o Espírito Santo, falei assim, pô, mas dá para parar agora? Aí, quando eu terminava de orar por esse, já vinha à mente o nome de outro. Eu falei, gente, não dá. Daqui a pouco eu relaxei, falei assim, já vi que é para orar por todo mundo, vamos embora. Aí continuei ali, pô. Então, o que a irmã está falando, eu Glória a Deus. não vou dizer que eu tenho, mas, tipo assim, minha visão é que eu tenho pelo menos um pouquinho de intimidade, para ter um pouquinho de sensibilidade com o Espírito, para saber que é aquilo que ele está querendo. Uhum. Entendeu? Porque eu podia muito bem olhar para o eu, Otávio, e falar assim, não, agora já chego, eu vou dormir. E eu não vou conseguir dormir, porque ele vai ficar ali. Você esqueceu de orar para fulano. Eu creio que iria acontecer isso. Então, na verdade, orar no Espírito é realmente você estar fazendo a sua vontade, sendo conduzido por ele realmente em tudo. Algumas vezes, quando nós estamos na igreja, né? E quando a gente começa a orar em alta voz, eu principalmente, eu não consigo ficar naquele negócio de mimimi, eu não consigo. É o meu tom de voz e é meu jeito de orar. Pastor até de vez em quando me faz uma brincadeira, fala assim, como é que é? Como é que ele falou? Oração pentecostal. Entendeu? Mas é a forma, entendeu? Que a gente tem. Cada um tem seu jeito, né? É, verdade. Conduzido pelo Espírito Santo. Isso é gostoso demais. Verdade. Né, meu pastor? Não é bom? É bom, sim. E até nós temos essa liberdade em Cristo, porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Até nossas digitais são diferentes. Olha que excelência, que Deus maravilhoso. Cada um tem uma digital, não é? Verdade. Então, nós não somos... Ele fez distinção de Regina, Otávio, de Fernanda, Maria. Ele faz essa distinção. Então, quando a igreja orava, e Paulo recomenda, e a igreja tem que orar, deve orar, sem cessar, orando no Espírito. Então, a gente pode, vamos dizer assim, fazer algumas perguntas. Por exemplo, orar sem cessar, mas no Espírito seria falar em línguas? Eu creio que não. Porque quando a gente fala em línguas, nós não sabemos o que falamos. Nós temos o prazer, mas não sabemos o que estamos falando. Bem. Deu aqui então, mim, quando a gente ora... É isso mesmo? Oi? Deu aqui para mim que vai acabar em 4 minutos? Isso. Fernanda? É sim, isso aí. Então eu vou tentar fechar aqui, porque essa parte aqui é muito legal. Então, olha só, quando a gente está orando na mente, orar em espírito não significa você usar palavras, mas você pode usar palavras, tá? Se quiser usar. Você está no ônibus, você está falando com Deus, Senhor. Meu Deus, nós estamos, Senhor, numa situação difícil, né? A máscara eu já estou usando ela desde manhã, mas eu não consegui trocar de máscara. Tem que trocar de 4 em 4 horas. E você está ali falando, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. E você está falando isso no pensamento. Mas você está falando e está sabendo, o teu coração está falando e a tua mente está filtrando o que você está falando. Então, é uma fala com Deus, não é uma fala, vamos dizer assim, repetitiva. Não é um mantra. Não é, vamos dizer assim, você falar palavras, frases de autoapoio. Não é de frases de autoefeito. Orar no Espírito é o papo reto com Deus, que a Maria Melo fala, eu gosto de falar. O que ela falou é aquela... Primeiro, a gente tem que admitir que nós não sabemos orar, né, Fernanda? É verdade. Não sabemos orar.
Quanto mais orar no Se Espírito. vocês não sabem, eu tô frita. Isso, fritinha, né? Então, quando a gente ora em submissão, sabendo que é o Espírito que vai nos conduzir, eu vou dar um exemplo legal. Uma pessoa que é cega, totalmente cega. Fernanda encontra na rua, Fernanda, uma pessoa cega, uma mulher cega. Ela vai e fala assim, por favor, você pode me levar? Que eu estou meio que perdida aqui na rua da Conceição. Ela é cega. Ela vai confiar em quem? Em mim, que vou levá-la. E você, em Fernanda. Como é teu nome? Desculpa, Fernanda. Fernanda, então me leva lá. Isso aí. Quando a gente ora no Espírito, a nossa postura deve ser mais ou menos como esse exemplo que eu estou dando. Senhor, eu não sei, Senhor. Tem uma frase aqui que eu queria dar para vocês, de John Bunyan, que ele fala assim, ó, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. É melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então, ó, aqui e aqui no coração tem que operar, porque o Espírito Santo, ele está em nós. E a gente tem que falar e entender, porque ele, com gemidos inexprimíveis, ele vai nos capacitar a orar. É ele que vai fazer, que vai te ligar a Deus. Por isso que a nossa dependência dele é que vai fazer a gente orar sem cessar. Por isso que o pastor falou, orar, 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 relacionamento, 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 até ficar íntimo. Amém?